Eu queria conversar com vocês sobre a visão de futuro. O que a Kátia falou na pregação dela tem a ver com isso aqui: tornar o Espírito Santo mais conhecido, amado e adorado. Qual é a visão de futuro? Que o Espírito Santo seja levado até os confins da terra. Então, vocês aqui, né, quando espalha aquela bola de fogo, porque essa foi a profecia para vocês aqui, significa o quê? Que vocês precisam de olhar para o futuro e dizer o que eu tenho que fazer para que essa bola, que é o Espírito Santo, seja conhecido em todos os lugares aqui dos Estados Unidos. Porque a profecia de vocês não foi para isso? Né? Não falou de mundo, falou do mapa do Espírito dos Estados Unidos. Mais conhecido, amado e adorado. Por quê, gente? Tem muito cara que é conhecido, mas não é amado. Não é verdade? Pensa em alguém de sucesso aí que todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é, mas não ama. E aí, gente, a gente só entrega para o outro alguém quando a gente ama. Não é verdade? Lembra que eu falei no início que eu trabalhava com um senhor que eu não conhecia? Você consegue conhecer alguém que você não ama? Você consegue amar alguém que você não conhece? Não é isso? Eu falo que o amor mais forte, pelo menos é o que eu sinto, é de mãe. Porque filho, você conhece as entranhas do filho? Você perdoa 70 vezes 7, mas não sei quanto. Não é isso? Por isso que a gente perdoa, por isso que a gente conhece. Se o filho chega mais ou menos, você vai fazer alguma coisa errada. Né? Olha que os meus estão casados, quando chega, eu logo encosto para saber o que aconteceu. Não é verdade? Então, para que a gente fale do Espírito Santo, a gente tem que amar. E o Espírito Santo é a expressão do amor. Se a gente parar para pensar, para falar da nossa experiência do batismo, não é ser inundado pelo amor. É como se você tivesse um buraco e de repente aquilo passasse. Nós precisamos de levar isso para as pessoas. E adorar. O que significa adorar? Se prostrar diante. Ser obediente. Gente, na minha conversão, a minha maior dificuldade foi colocar Deus em primeiro lugar. Porque em primeiro lugar era a minha família. Isso não tinha, eu sempre falava. Mas tudo bem, dinheiro, tudo isso eu ponho na frente. Mas da minha família, não. Meu grande passo foi quando eu coloquei Deus e Ele passou a cuidar da minha família. Aquilo que eu preocupava, que eu me esguelava, Ele começou a tomar conta. Então, adorar é se prostrar, é se colocar diante do senhorio dele, difundindo a espiritualidade e a cultura de Pentecoste. O que é cultura, gente? Isso é importante para a gente entender. Aqui, ó, eu deixei escrito aqui, que eu esqueci que eles tinham providenciado o flip para mim. Lembra dos quadradinhos? Né? Então, o primeiro quadradinho é o estratégico, que nós estamos trabalhando, visão, missão, e vamos trabalhar os valores depois do almoço. O tático são os objetivos e as metas, e depois o operacional. Aqui vai ser do livrinho do Brasil, não é isso? Daqui para diante, nós vamos trabalhar vocês, porque o objetivo para aqui são outros, pode ter até semelhante, mas a forma de conseguir é diferente, não é verdade? Então, quando a gente fala em cultura, gente, quem aqui sabe fazer conserva ou picles? Sabe? Ah, então conta pra gente. Tem um potinho aqui, o que só põe dentro do potinho? Da panela? Tem vários modos de conservar. Mas da forma mais simples, só pra gente... Ferventa o quê? Os legumes. Então ela pega
legumes, quais tipos de legumes que a senhora pega? Chuchu, cenoura, batata, pepino, ok. Eu só quero para mostrar que as cores são diferentes e os gostos são diferentes. Não é isso? Só joga isso aonde? Jogo na panela para fermentar, tiro, jogo no gelo, depois coloco nos potes, já dou um vinho, vinagre. Isso que eu quero. Vinho, vinagre, sal, água, ok. E açúcar, ok. Joga esse legume aqui dentro. O que acontece com esses legumes? Depois de um certo tempo, fica tudo com o mesmo sabor. Cultura. Quando a gente fala em cultura, a gente pega pessoas, ok? Pessoas totalmente diferentes. Alguém que faz uma limpeza, alguém que cozinha e joga aqui dentro onde tem visão, missão, valores e normas, ok? Quando você joga essas pessoas aqui dentro, o que acontece depois de um certo tempo? A gente fica com uma cultura igual. Então, nós estamos falando no grupo, né? A gente pode trabalhar com várias pessoas, mas a gente precisa de ter uma cultura nossa. Não é verdade? Então, é isso que nós estamos preparando com vocês, o potinho para vocês fazerem o quê? Julgar as pessoas. Então, por exemplo, o potinho da cultura da renovação estava tendo probleminhas. Nós tivemos que trocar. Por quê? Porque estava pensando muito em organização e pouco. E aí Deus falou para voltar ao primeiro amor. Nós estávamos muito organizados, mas pouco efetivos. Então, quando fala em difundir a espiritualidade e a cultura de Pentecoste, é a gente ser mergulhado nesse potinho quando a gente fala assim, né? De manhã, ou alguém chega para mim e fala assim, Ângela, vamos abrir um negócio junto? Né? Eu falo assim, vou pensar. Pensar para mim significa o quê? Significa perguntar para Deus se é para me fazer aquilo. Há 20 anos atrás, eu ia fazer o quê? Pensar com a minha cabeça. Hoje eu rezo e abro a palavra. Senhor, é para fazer isso? Porque se não for, eu vou dar com os burros na água, gente. Não é verdade? Eu vou fazer um esforço danado e não vou chegar a lugar nenhum. Então, essa cultura de Pentecoste é poder mergulhar todas as pessoas que chegam até nós nesse potinho aqui. E aí, a partir da onde? Do grupo de oração. Então, na renovação, tudo começa e termina onde? E aí, gente, uma mudança que nós fizemos forte, né, nesse movimento da renovação no mundo todo. Por quê? A renovação, ela começou como base o grupo de oração, não foi isso? Aí, depois começaram a fazer os ministérios, não foi isso? Eu estou vivendo isso exatamente no grupo de mães. O movimento de mães, o movimento é esse. Começou com os grupos e agora nós estamos com os ministérios. Mas olha que interessante, né? Eu sempre achei que ia ser Ministério de Cura e Libertação, porque é o modelo que eu conheço. Só que eu estava no cenáculo, né, em Israel, e Deus falou comigo assim, está na hora de abrir ministério. Falei, quais? Né? Ele falou, mães que oram por filhos presos, mães que oram pelos filhos com problema de identidade sexual, que nós chamamos de afetividade, porque no Brasil é preso, né? Se a gente falar de uma forma clara,
Ministério de mães que oram por filhos com problema de dependência química e, tá voltando, dependência química, afetividade, prisão e dependência química e falecidos. Por quê? Porque a gente viu a grande dor, né, das mães. Quem conhece meu livro aí vê que a gente trabalhou muito essa questão das mães que perderam o filho, mas eu estou tendo experiência de muitos filhos que suicidaram. E aí não dá para a gente acolher. Então, nós começamos aqui e depois viemos para as coordenações e tal. Isso aqui começou a ficar muito assim. Não é verdade? Qual foi a ordem de Deus para a gente? Virar isso aqui de cabeça. O que é mais importante? Tranquilo? Viu o que é a visão de futuro lá? Tudo começa e termina onde? Então, é importante a gente ter essa visão de futuro, porque quando eu estiver colhendo lá na porta, que eu abraçar alguém tem que sentir a gente transpirando o Espírito Santo? Eu estou fazendo o meu papel. Tranquilo? Alguma dúvida? Podem perguntar, viu, gente? Se eu não souber responder, eu peço os universitários. A Kátia está de prontidão aí se eu não souber. Tá? Então, a visão é quem nós somos, eu já expliquei. E a nossa missão, evangelizar com renovado. Gente, o que é missionário? Sair da casa da gente e ir para a casa do vizinho. Mas não é só ir dormir na casa do vizinho, mas é bater na porta, é ver o que está acontecendo, alguém que não está bem no grupo de oração. Nós temos que evangelizar. Tem muita gente sem evangelização. Olha para o lado de vocês, olha quanta gente triste, quanta gente deprimida. Nós temos um campo enorme para arar. Hein? Alguém falou? Pode falar. Não, e você sabe o que tem? Eu morro de rir que alguém fala assim, eu estou com raiva da minha coordenadora, eu não vou fazer mais. Gente, para de olhar para a coordenação, olha para Jesus. Vocês acham que esse tempo de missão que nós temos, a vida é fácil? Vocês acham que a vida pessoal da gente é fácil? Quando vem uma missão dessa, ainda mais agora que pegou seguido, que é aqui em Canção Nova, minha vida vira de perna pro ar. Eu sacudo a poeira, saio, quando eu volto, Deus botou tudo no lugar, estava querendo só fazer limpeza. É desacomodar algumas coisas que precisam ser resolvidas, não é isso? Então, isso é importante, evangelizar. Nós temos que botar isso na nossa cabeça. A nossa missão é o quê? Evangelizar. Eu estou aqui fazendo algo técnico com vocês, mas eu estou evangelizando? Porque senão não tem sentido. Isso é importante a gente entender. Evangelizar com renovado? Tem muita gente adormecido, né? Nesse grupo, inclusive, foi segunda ou terça-feira, nós cantamos uma música, não cantamos? Levanta, tu que dorme. Gente, nós não podemos estar adormecidos, porque senão nós vamos ser vomitados. Vocês já nem quente, nem frio, morno. O que Deus faz com a gente? Olha, isso é sério. A Kátia falou do meia boca. Não falou? Você sabe o que é a expressão meia boca, não é? Aquele pintor meia boca, aquele que limpa meia boca, não é verdade? Faz mais ou menos. Não dá para a gente fazer mais ou menos. A gente tem que fazer do melhor. Coloque isso. E para Deus, nós não podemos fazer pouco. Nós temos que fazer com perfeição. E na formação foi falado a diferença entre chamado e voluntário. Voluntário eu vou quando eu quero. Chamado, eis-me aqui, Senhor. Não dá, gente. E aí, se eu não estou cheia do Espírito Santo, eu posso transbordar?
Então, para que a gente saia em missão, a gente tem que transbordar. Agora, tem dia que a gente está um bagaço. Gente, tem dia que vai começar um grupo de oração, principalmente o nosso que é fundante, então as pessoas vão com uma expectativa muito grande do grupo, né? Tem dia que eu estou um bagaço, no cantinho assim, quando alguém fala em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, aquilo brota dentro da gente, não é verdade? Você fala, quando acaba o grupo, você fala, não acredito. Agora, quando eu estou dando, a gente acaba morrendo. Mas quando a gente dá o Espírito Santo, é diferente? Então a gente precisa de pedir. O Padre Jonas fala muito que ele pede o dia inteiro o Espírito Santo. Ele está tomando banho, ele pede o Espírito Santo, que ele está... E quem vive com ele no dia a dia, fala que isso é uma verdade absoluta. Então, a todo momento, quando dá cansaço, no lugar de eu falar, ai que cansaço, eu falo, vem Espírito Santo. Estou falando, a Kátia falou isso com vocês, né? E eu tenho o testemunho do meu marido, porque eu falo com ele, hoje, graças a Deus, não, mas ele reclamava muito, porque eu sou meio poliana, né? Tudo meu eu vejo da parte boa, né? E ele via tudo da parte negra, né? Tudo era negro. Então, ele reclamava dos meninos que choravam, ele reclamava que os meninos estavam agitados, ele reclamava que os meninos estavam calmos, né? Aí eu falava com ele assim, palavra tem poder. Olha o que você está falando. E, gente, principalmente pai e mãe, quando você fala, você profetiza na vida do seu filho. Então, não adianta quando você fala, você é burrinho. Ah, mas eu estou falando de brincadeirinha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu trouxer um veneno aqui e dar para vocês e falar assim, olha aqui, toma uma aguinha aqui. Vocês tomam sem saber, mas é veneno, vocês morrem? A palavra é a mesma coisa. Se eu sei ou não sei, ela não volta para a terra, para o céu, sem ter cumprido aquilo que foi profetizado na terra. Então, nós precisamos de mudar. E esse clima não é só aqui. Lá no calor, porque quando está fazendo muito frio, o que a gente fala? Está frio. Quando esquenta? Nós estamos amaldiçoando a natureza que é de Deus em todas as estações. E aí, só está piorando. Cuidado com isso. E é isso que ele está dizendo. Nós precisamos de evangelizar. E o evangelho é o quê? A boa nova. Ninguém leva má notícia, senão não está evangelizando. Qual é a boa nova nossa? É o querigma nosso. É o nosso querigma. Não é isso? E aí, a partir da onde? Da experiência, do batismo. Vocês sentem quando o pregador está falando humanamente, quando o pregador está falando no Espírito? As outras pessoas não são mais bobas do que vocês. Elas também percebem quando vocês estão falando no Espírito ou não. Então, quando a gente profetiza, nós precisamos de estarmos cheias do Espírito Santo. Ok? E não dá para levar uma coisa para outra missão, não. Amanhã, eu brinco que 5 horas da tarde, a gente reza, entrega essa missão aqui e começa a rezar o quê? Para a próxima de vez. Senhor, o que o Senhor quer? Eu trouxe a minha eu trouxe a pregação, porque vão ser 3 lá. Eu trouxe a pregação, mas eu só vou realmente falar que é aquilo a partir de segunda-feira. Eu vou vou viver Boston, que a gente está indo para Boston, e depois viver a próxima, que é a Canção Nova. Então, senão a pessoa escuta Deus para aqui, leva para lá como se fosse... Gente, Deus tem uma fala para cada uma de nós. E para cada um estado, para cada um momento. Não é verdade? E aí, a experiência no batismo do Espírito. Qual é, se alguém perguntar para vocês, qual é o carisma da renovação? Qual é a diferença? Por que a igreja não deixou o movimento de mães junto? Porque o carisma do Espírito, o carisma da renovação é o batismo do Espírito Santo. E o carisma do movimento de mães, a igreja entendeu
eu que intercessão pelos filhos. Nós até usamos a experiência da renovação, mas o carisma é outro, Deus escolheu. Eu fiquei muito triste, vocês não têm noção. No primeiro momento, eu me senti órfão. Mas a gente tem que ser obediente à igreja. Não é verdade? Nós fazemos tudo o que faz um grupo de oração. Mas nós não somos. O carisma nosso não é o batismo. Nosso carisma é o quê? Na hora que eu entro no meu grupo de oração, na segunda-feira, no grupo de oração da renovação, qual é o meu carisma? Na quarta-feira, quando eu entro no grupo de mães, e a gente precisa de entender isso, porque senão a gente começa a ir com a mesma roupa para todo lugar. Não é verdade? E faz uma miscelânea que ninguém sabe, nós não sabemos quem nós somos, o outro também não vai entender quem nós somos. Tá bom? Para fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, gente, tem muita gente que faz discípulo de Ângela, de Pedro, de José, de Maria. Eu não estou aqui para fazer discípulos. Para mim. Não é verdade? Porque quando você faz discípulos humanos, você se perde. Porque você pode tropeçar. Você pode errar. Nós estamos aqui para mostrar quem? Eu tenho que ser um canal limpo para facilitar a seta. Ok? Mas eu não posso apontar para mim. Venham, venham. Não funciona assim. A gente fala o quê? Venha. É ele lá na cruz. É para ele. É com ele. Eu só sou a seta. João Batista deixou uma coisa muito forte na Bíblia para a gente. Ele podia ter ficado envaidecido. Não é verdade? Você imagina, todo mundo falando, é você o Messias. O que ele fala? Eu sou aquele que indica. Nós somos o João Batista. Tanto que João Batista é o último profeta da Bíblia. Porque agora tem nome que somos nós. Nós profetizamos, eis o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Dúvida da missão e visão? Não? Então nós vamos para o almoço, são 12h20. Leonda, quanto tempo de almoço? Ah, é? Me falaram que podia a partir de 12h15. Gente, vamos aproveitar então enquanto ele confere. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Estou aqui para responder se vocês quiserem. Hein? Está amando? Amém. Glória a Deus. A gente pensa, reza muito. Desde 6 horas da manhã hoje que eu e Cátia também peço.